Eu vou começar aqui com a apresentação, né? Com a minha apresentação do projeto, e depois, assim que eu chamar o convidado, já vai ter mais gente aqui online e vai dar tudo certo, tá? Bom, gente, boa noite a todos novamente. E eu vou ficar olhando aqui para várias câmeras, que eu estou olhando a tela do celular, a tela do computador, a câmera e o meu script que está aqui do lado. Gente, a Nina online. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse seminário online do projeto de formação em mídias sociais. Hoje nós vamos falar da importância da presença online para divulgação cultural. Esse projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local, da Mostra de Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizada pelo Favela É Isso Aí, ArcelorMittal, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom, gente, introduções feitas. Vamos ao nosso projeto. Vamos lá. Gente, então, só antes da gente começar, né, com o assunto, para eu chamar o convidado, eu vou me apresentar, fazer uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Meu nome é Raíssa Gabriela, eu sou natural de Martim Campos, eu sou consultora de marketing voltada para as mídias sociais. E é sobre isso que nós vamos falar durante essa semana aqui de seminário e workshop online. Eu estou olhando a colinha aqui, gente, mas eu sei essas coisas, é só para não me perder. Bom, eu não diria que eu sou uma artista, mas eu sempre gostei de participar de tudo na escola. Eu participava de dança, de teatro, de música, eu cantava na escola. Eu gostava de participar de tudo que eu poderia aparecer e me expressar fisicamente. Então, o que mais me chamou a atenção nesse edital, desse projeto que nós vamos executar essa semana, foi a oportunidade de poder compartilhar a minha experiência, né, com as mídias sociais, com as pessoas da minha comunidade e principalmente a comunidade artística. Então, eu achei muito interessante eu poder passar um pouco disso, mesmo não estando, né, diretamente, não sendo diretamente uma artista e vivendo disso. Eu achei muito interessante, muito gratificante poder contribuir ajudando essas pessoas de alguma forma, tá bom? Então, só para contextualizar um pouco o que aconteceu, né, nesse período, nesses meses de um ano infinito, é que a classe, gente, artística, ela foi uma das que mais sofreu com as consequências da pandemia. Com paralisação temporária do comércio, cancelamento de eventos com público, né, e outras coisas. Isso acabou gerando uma nova forma de consumo de conteúdo, consumo de arte, consumo de... a gente está falando aqui de tudo, tá? A gente está falando de filmes, de televisão, de música. Então, isso acabou criando um novo tipo de consumo das pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas consomem muito mais online. Não só produtos, mas também serviços e entretenimento. E o que acontece é que, desde esse período, né, gente, que não é mais uma coisa recente também, não é assim, né? A pandemia começou agora, tem muito tempo, mas uma consequência, né, que foi desse acontecimento agora, é que nós começamos a enxergar, né, com mais força o poder das redes sociais. Nós, tanto como consumidores, como prestadores de serviço ou artistas. Tá? Então, hoje, por que eu estou falando muito de artistas, gente? Porque esse é um projeto voltado para a cultura, né? Para a divulgação cultural. Então, a gente está falando dessa classe que, além de ser o tema do projeto, foi a classe que sofreu, uma das que mais sofreu com as consequências da pandemia, tá?
Então, eu acredito que vocês concordem comigo que o consumo, o estilo de vida mudou completamente. Tá. A iniciativa do projeto Formação em Mídias Sociais surgiu com o objetivo de ajudar e incentivar os artistas locais a divulgarem o seu trabalho nas redes sociais, a fim de se manter em contato com o público durante esse período de distanciamento social. Então é isso, né, que a intenção, quando eu enviei minha proposta, era de ajudar essas pessoas a não perder o público, né? Não perder o contato com o público. Porque as pessoas, quando você não pode mais sair, fazer um evento ao ar livre, fazer um evento na praça, fazer um evento com o público, as pessoas podem ir até você, você perde contato com o público. E o artista, ele depende desse contato, ele depende disso. Então, a minha intenção aqui é ajudar, mostrar a importância, né, da presença digital para essas pessoas e ajudar, né, encaminhar, auxiliar para que, né, todo mundo possa ter aí pelo menos o básico para se conectar com essa audiência durante o período de distanciamento. E além disso, né, gente, o domínio das redes sociais hoje é muito importante, não só para a divulgação da cultura, mas para todo mundo, para trabalhadores autônomos, para pessoas prestadores de serviço, né, e outros negócios convencionais, não só artistas. Eu acho que todo mundo hoje, todas as classes, estão se direcionando para esse trabalho mais concentrado online, uma divulgação maior online e um investimento maior nas plataformas digitais, né? Isso, claro que foi consequência, mas foi um lado que de de uma nova área, né, que surgiu, na verdade não surgiu, mas que se fortaleceu com esse período. Então, não só para os artistas, gente, que eu estou falando aqui, mas vocês convidem as pessoas que você acha que precisa ouvir de um incentivo, que precisa de um empurrãozinho ou que precisa de direcionamento mesmo, tá? Eu falo que é importante ter tanto incentivo emocional e de ajuda, de apoio, quanto incentivo técnico, tá? Então, encaminha aí esse vídeo para as pessoas, lembrando que esse conteúdo vai ficar salvo no canal depois, ele vai ficar salvo, vai ser disponibilizado pelo projeto, tá? Do Favela é Isso Aí. Então, quem perdeu hoje a live vai ter um acesso depois, mas não deixe de enviar, porque acaba se a gente deixar para depois, a gente não vê. Ok? Então, o tema de hoje, como eu falei, é a importância da presença online na divulgação cultural. Tá? Por que que eu acho, e por que que não só eu acho, né? Por que que é importante hoje a presença online para divulgação cultural, para que, né, essa cultura, a riqueza, né, das comunidades não morra e não desapareça, né, com o tempo. Nós vamos falar sobre isso hoje, nesse primeiro encontro. No decorrer da semana, nós vamos adentrar mais no assunto, vamos falar sobre tópicos diferentes, tá? Sobre divulgação, presença online, criação de conteúdo e outros vários formatos de conteúdo e quais plataformas você deve estar ou não. E para hoje, para esse encontro inicial de estreia, eu convidei um artista local, que é da nossa cidade, de Martinho Campos, e ele também está fazendo parte desse projeto, do edital do Prêmio Cultural. Vocês vão ver o projeto dele também fazendo muito sucesso por aí. E eu vou convidar agora, ele vai entrar aqui conosco para conversar ao vivo, o Léo Azevedo. Ele é artista. Como que a gente pode escrever? Eu acho que eu não vou usar, eu vou esperar ele entrar para ele poder falar. Porque ele é um artista sempre em formação, ele está quase formando como ator, mas ele tem vários projetos, e com certeza, se você é de Martim Campos,
da nossa abadia. Você já ouviu falar dele. E ele vai entrar aqui daqui a pouco, tá, gente? Já vou chamar aqui. Estou em contato com ele aqui, gente. Eu vou pedir para ele falar mais do projeto. É claro, o projeto dele é muito interessante. Eu estou muito ansiosa já para poder ouvir. Eu vou pedir para ele falar mais do projeto. É claro, o projeto dele é muito interessante. Eu estou muito ansiosa. Olá, boa noite. Oi todo mundo que está aí acompanhando. Obrigado, Raíssa, pelo convite. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Como que tá o som agora, Léo? A gente tem que fazer aquele processo todo, que o pessoal que está assistindo aqui já falou que o som tá ok. Agora, para mim e para você, como que tá o som? Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tá ótimo. Show de bola. Ô, gente, um salve aí pra galera que tá conectada. Ai, que felicidade. Parece que a gente tá apresentando, sabe? Assim, teatro, Tá. essas coisas. Me sentindo muito... Esse aqui, a galera que tá aqui, ó, à nossa direita, eles são o público, né? Como se a gente estivesse vendo eles lá do palco. Ai, minha família tá tudo aí, gente. Olha, a galera que vai comigo, a galera aqui da Badia. Ai, a minha também. Até a Nina entrou aqui e já deu um oi. Sou fã da Nina, inclusive, gente. Tem o melhor canal que vocês vão ver na face da terra, assim. Aí, tá vendo, ó? Jabá pra Nina. Então, vamos lá, Léo. Já fiz uma introdução aqui do projeto. Falei um pouco sobre você, mas é claro que eu não ia saber falar, né, assim, exatamente. Eu queria que você contasse um pouco, então, para o pessoal. A gente já conversou um pouco em off, então eu já tenho, né, eu já sei um pouco da sua história, claro, não tudo, mas conta para o pessoal, então, um pouco sobre você, sobre a sua história, sobre os seus projetos artísticos e culturais. Muita coisa. Muita coisa. Eu sou Léo Azevedo, eu sou um artista, como gosto de dizer, made in roça. Sou aqui de Martinho Campos, vivi, cresci, nasci aqui. Eu estudo teatro, licenciatura, estou no meu último ano, se Deus quiser, esse TCC sai, vou formar logo. Bom, eu comecei a minha formação de artista talvez antes da faculdade, aqui em Martinho Campos, né? Você falou um pouco sobre a escola e, sem sombra de dúvidas, escola é o melhor lugar assim, para, né, para a formação cultural e artística. Então, tem muita coisa que eu aprendi na escola, no Geral de Assis, né? Um beijo, inclusive, para todo mundo do Geral de Assis. Ô, mãe! Bom, atualmente eu tô... os meus projetos culturais, eles são muito pensados na internet. Talvez isso pelo fato de ter sido, sei lá, já ter nascido e crescido já nessa lógica da internet e tudo mais. Na era, né, mais para digital, com certeza. Então, bom, para quem quiser acompanhar um pouco do trabalho, né, tem meu perfil na rede social, mas também tem um @pinkblock original, que é um perfil que a gente tem umas loucuras cênicas assim. E aí fica a questão, né? A Pink Block morreu, a Pink Block não morreu, a Pink Block renascerá. Fica aí para vocês pensarem. Fica o questionamento. Fica o questionamento. E eu tô agora nesse último projeto que eu estou fazendo, que é talvez a maior loucura que eu consegui fazer assim nesses tempos de pandemia, que foi a criação desse podcast. Que, bom, ele tem muito de... Não vou dizer de mim, mas eu vou dizer de uma geração que nasceu em Martinho Campos, de uma galera que já começou a pensar cultura a partir do lugar que nasceu, assim, que é a nossa querida cidade. O podcast está vou começar assim a introduzir. Eles são 6 episódios que estão aqui atrás de vocês, aqui. Cada um sobre um tema que eu... Né, claro que a gente não está falando sobre todos os temas da cultura de Martinho Campos, porque isso é uma coisa muito importante que o podcast tem ensinado muito. A nossa cultura é muito diversa, dá muito pano para manga, assim. Muito rica, né? Muito rica. Então, atualmente, esse... Bom, e a gente está falando sobre isso aqui hoje, né? Hoje é sobre falar sobre nossa cultura,
sobre as potencialidades que esse meio virtual tem, assim. Bom, eu acho que é isso. Ótimo, ótimo. E eu já ouvi, gente, o podcast ainda não está disponível para vocês, réis mortais, mas como nós somos privilegiados desse grupo aqui de artistas, eu já ouvi e está sensacional. E eu espero que seja um projeto longo, que ainda está só no começo, tá? Vocês vão ouvir, gente, está muito, muito bom. Então, esses são os seus dois, né? Assim, projetos. Tem esse do Pink Block que você não. Que está meio parado agora, né? Eu acredito, porque é um projeto mais físico, que depende muito de presença, né? Pelo que a gente vê nas redes. Então, esse talvez seria, inclusive, um instrumento legal de estudo para ver o que você poderia fazer nesse período agora, que vocês, né? Não é só você, é um grupo, né? O que vocês poderiam fazer para continuar o trabalho, né? Continuar levando a transformação e a informação que vocês passam nesse grupo durante esse período que vocês estão cada um num canto e não existe mais a possibilidade de se juntarem e fazer. Porque é uma coisa muito cênica, como você falou, né, gente? Para quem não conhece, acessem lá. Se você tiver logado, Léo, deixa no comentário aí o @ do Instagram. Sim. Aí no YouTube, o pessoal vê do que eu estou falando. Esse projeto que ele está falando, ele é tipo 100% visual, tá, gente? É muito visual. Então é complicadíssimo você levar um projeto desse, manter isso ativo num período que não existe esse encontro, tá? Então é um desafio muito grande. Então, assim, mas para além disso, ele tem agora um podcast que vai ser lançado, né, provavelmente, e o podcast é uma mídia que cresceu muito, que surgiu com muita força, e nós vamos ter um episódio aqui, uma live, que se não me engano é 4, ou número 3, com um profissional que é desse meio aí de podcast, que vocês vão adorar, tem muita coisa boa para trazer, e é uma mídia que talvez seja uma opção aí, talvez você tá meio parado, né, Léo? Tem essas histórias para contar, você poderia muito bem falar assim, vou fazer um vídeo, né, vou fazer um documentário, mas são tantas histórias, são tantas coisas, e agora você não pode, né, não pode ter esse contato. O legal do podcast é que você pode gravar, né, você liga, faz uma ligação, grava o áudio e edita aquilo, coloca isso de uma forma que faça sentido, a trilha que casa com a história é muito interessante. Então, a gente vai falar depois num outro encontro, a gente vai falar muito sobre podcast aqui. Então, para quem tem essa curiosidade, quer aprender mais sobre podcast, não percam. A programação completa está lá no Instagram do Prêmio Cultural Local, está no meu Instagram também, e que está aqui na descrição, gente, aí no... Eu não estou vendo o YouTube, não, mas está aqui na descrição, tá? Do canal do YouTube, tem o meu perfil e o perfil do Léo, vocês vão encontrar as informações lá também. Então, vamos lá. Você já introduziu, falou um pouco dos seus projetos, e como é o nosso tema hoje é a presença online, como que você descreveria como que é a presença online dos seus projetos artísticos hoje? É muito doido falar em presença, porque, bom, eu estudo teatro, e teatro é a arte da presença, né? Então, eu acho que tem um primeiro momento, principalmente na pandemia, que a gente, como artistas de teatro, pensou, o que a gente pode fazer? Porque é como se tivessem tomado o nosso direito à presença, né? Assim, teve, nossa, uns meses, assim, de eu ficar pensando, gente, tudo que eu sei fazer é aglomeração. Infelizmente, acho que a gente tem que começar a repensar, assim, a nossa cabeça de uma maneira muito louca. Sim. E aí, quando você me fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio foi como a presença online de outros artistas me ensinou, sabe? Aqui, quando a gente... Bom, no nosso período de formação aqui de artistas, e eu estou falando nosso porque não é só meu, assim, é de uma geração, inclusive uma geração que está aí acompanhando essas lives, a gente tinha aula, assim, por outros projetos, né? Outros projetos, né, na mesma lógica como esse, assim. Os professores vinham de Belo Horizonte, ou de outras regiões, davam aulas de uma semana para a gente, e depois a gente tinha que continuar esse trabalho.
como que a gente continuava esse trabalho? A gente continuava esse trabalho tendo contato com eles, vendo os Facebooks, Instagram, né? Na época nem era tão forte esse Instagram, nem existia, era só para iPhone. E aí a gente foi caminhando, eu, né, fui caminhando, vendo que as pessoas estavam discutindo, vendo que as pessoas estavam conversando, e aí eu acho que tem um perfil, tem um cara, Ed Martin, um cara, um artista não binário incrível de Belo Horizonte, que também é made in Badia, e ele tem uma coisa né, com as redes, que é um projeto de fotografia que chama Camisa 10. E todas as camisas 10 que ele vê, ele tira foto. Isso para mim foi uma coisa muito louca, porque eu pensei, poxa, dá para a gente fazer arte em todos os lugares mesmo, assim. E aí eu comecei a pensar que essa presença, ela não tem que ser só do tipo, você tem que achar meu contato, você tem que saber como acessar, como conversar comigo diretamente, mas essa presença ela tem que ser artística, sabe? No modo de instaurar, assim. E para mim foi muito pensando sobre isso que eu comecei a descrever a minha presença nesse meio virtual. Claro que a gente começa com brincadeira, né? Assim, eu comecei fazendo Tumblr, eu tinha um Tumblr que chamava um Sorriso de um Palhaço, que nessa época eu trabalhava com findado Tumblr. E eu trabalhava com fotos de palhaço, e a partir do que a gente ia aprendendo nessas oficinas de palhaçaria e tudo mais, a gente ia produzindo coisas e mantendo, assim. Então, para mim, sempre foi muito primordial que a presença, ela não seja só a presença do ponto de vista de contato, mas de uma presença que seja do ponto de vista artístico, assim, né? Que questione, que produza também arte, né? Porque tem essa possibilidade, né? Assim, não é que a arte é a arte e o que está na internet é só uma cópia da arte. Não, também é arte, assim. E para quem cresceu numa cidade do interior, assim, com muito pouco espaço institucionalizado para a arte, né? Assim, se a gente não imagina, se a gente não tem as nossas festas populares, né, as tradições e as escolas. Assim, em Martim Cabral a gente não tem ainda grandes centros né, e depende de como que essas festas são realizadas, depende de como que toda essa lógica organiza. Assim. Então, a presença do virtual, a internet, ela realmente democratizou muito, muito mesmo. Sim. Isso é fato dessa potência, né? Imagina, dá para ir no Louvre, assim, né? E o Louvre nem é o melhor de todos, assim, dá para ir no Louvre também, que é um museu muito interessante que tem em Belo Horizonte, assim. Então, é muito interessante como é que essas coisas vão se costurando, né? Sim, eu achei muito interessante o que você falou, porque às vezes a gente vem de uma perspectiva de que até eu mesmo, quando eu estou falando aqui de presença online, de você trazer o seu trabalho, a gente acaba que engessa muito essa questão de você simplesmente reproduzir a sua arte na internet, né? E o que você está falando é que você pode criar arte na internet. Existe existe uma geração, não seria uma geração, mas existe essa tendência, né, de uma arte que ela é especificamente criada no meio online, que não necessariamente é uma coisa que você faria lá na praça, que você faria no teatro, e você está simplesmente gravando e reproduzindo, mas é uma arte que ela só acontece na internet. Então, isso também é muito interessante, porque além de, né, a minha intenção é tentar abrir, né, os horizontes de quem trabalha com o meio artístico ou outras pessoas que ficaram um pouco travadas. Igual você falou, a sua primeira impressão no início da pandemia, o seu primeiro sentimento foi de, mano, amarraram meus braços, eu só sei fazer isso. Como que eu vou fazer sem aglomerar? Então, a minha intenção era o quê? Né? Com esse projeto, a nossa intenção aqui é abrir os horizontes para você enxergar as oportunidades que estão aí na internet. Você pode, sim, reproduzir o que você faz, que é muito bom, que tem valor, e, sabe, você conta a história a história local da sua comunidade, ou você faz um trabalho muito foda, artístico. E quando a gente fala de artista, gente, artista é bem... Eu não vou definir artista aqui,
Mas a gente está falando de arte de artesanato também. A gente está falando de artes manuais, a gente está falando de tudo que envolve a criatividade. Então, as pessoas que faziam esse trabalho, de repente você fazia um bonequinho e vendia na feira, mas acabou a feira, como é que você vai fazer? Você tem a oportunidade de continuar fazendo os seus bonequinhos de pano e vender aquilo online e mostrar ali o dia a dia da sua produção, a sua inspiração, mostrar as fotos e vender aquilo pelo Instagram. Isso é uma oportunidade, né, que existe essa opção. E existe também a opção do artista que não consegue reproduzir ou que acha que não, o que eu faço tem que ser assim, mas ele cria outras coisas que podem ser feitas na internet. Ele vê, né, nessas plataformas que estão aqui gratuitas, e foi até um ponto que eu ressaltei depois lá para baixo, que as plataformas estão aí, né? E é uma forma gratuita de você se comunicar e de você divulgar seu trabalho. Então, tem essa oportunidade de reproduzir o que você já tem e tem também, né, essa abertura de horizonte para você criar coisas novas. Eu acho, assim, fascinante, e como você falou, a página do Ed, são coisas aleatórias, né, para uma pessoa que vê e fala, que isso? Fotos de camisa 10, e aí? Mas é arte. Eu acho muito legal que tem uma pessoa que eu sigo, que é um artista também, que eu sigo no Twitter, que ele vê umas coisas, assim, muito excêntricas e diferentes de vídeos e de pessoas, né? Essa criatividade hoje que rola assim, né? Solta, né? No Instagram, no Twitter. Aí ele vê vídeos assim interessantes, maioria das vezes cômicos, e o único comentário que ele faz, ele coloca assim, ó, arte. Porque tem coisas que a gente não adianta, você não consegue descrever, sabe? Tem um vídeo muito incrível de uma criança fazendo alguma coisa ou de um adulto fazendo qualquer coisa, né? Um vídeo assim, ele vai colocar assim, arte. E isso é arte, a pessoa tem que ser artista para fazer isso. Então, eu acho que você trouxe também um ponto muito interessante que talvez a gente nem estivesse focando tanto, mas foi ótimo, acho que dá para acrescentar muito. E para quem estiver assistindo, gente, a gente está conversando aqui, parece que a gente deixou vocês de lado. Mas podem mandar, se tiver alguma dúvida, algum comentário, manda aqui no comentário que a gente vai ler. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Para um de nós, a gente está acompanhando vocês aí. Ok? Bom, sua presença online foi essa descoberta. E o que eu queria saber também, né, trazendo para esse lado de desafios, de mudança de comportamento, principalmente, eu acho, com as consequências da pandemia, de que forma que você acha que a presença ou a ausência online impacta o artista, tanto na parte, assim, de trabalho, né, do dia a dia, ou até mesmo de criação? O que você acha que impacta? Bom, vamos lá. Pensa no seguinte, assim, eu acho que quando as pessoas vão decidir suas profissões, né, tem uma máxima que quer dizer assim, se você quer ser médico, anda com médico, se você quer ser advogado, anda com advogado, sabe? Se você quer ser professor, anda com professor. E aí, quando eu decidi ser artista, eu pensei, poxa, vou andar com os artistas. Como que eu procurei os artistas? Né? Assim, tudo foi mediado pela rede social. Nesse caso, até mais louco, assim, porque eu pensava, não, eu tenho que pesquisar, porque quando a gente vai pensar em artista, assim, né, tem essa coisa do artista ser quase que um global, assim, né? Inacessível. Inacessível. Você que quase não paga boleto, não tem conta, né? Assim. Mas a realidade do artista é que ele está para além desses estereótipos, assim. Então, essa conexão entre os artistas, né, a presença desses outros artistas, né, no meio virtual, favorece com que a gente construa, inclusive, reconstrua o nosso imaginário sobre o que é ser artista, né? Assim. Sim. Agora focando um pouquinho mais sobre o podcast, assim, quando eu decidi fazer o podcast, eu pensei, vou pesquisar na internet. Simples, né? Vou procurar os grupos. E quanto mais vinculado à cultura tradicional, quanto mais vinculado à cultura popular, menos eu consegui achar informações específicas, né? E mais explicações genéricas, né? Do tipo,
a capoeira é um bem patrimoniado, né, assim, bem nacional, né? A gente tem um grupo de capoeira aqui. A cultura das benzedeiras e dos benzedeiros. Nós temos inúmeras, sabe, aqui. Quando eu fui pensar, por exemplo, a nossa linguagem, que é o modo como que a gente fala, é um dos temas do podcast. Poucos estudos sobre... Então, de que forma... E olha que essas são coisas que são, assim, do nível conceitual, né, da coisa. Nem está propriamente ligada ao fazer artístico. Mas a arte, ela não desvincula da vida, né? A vida está lá e a arte está lá na vida. Então, para mim, um dos desafios muito interessantes que essa coisa da presença dos artistas está me trazendo para refletir é como que a gente ainda ocupa muito pouco esse espaço. E aí, se a gente fala de Martin Campos, é meio absurdo, assim, porque às vezes eu não quero ter que ir no lugar, mas só que eu tenho que ir no lugar e perguntar, porque não tem como achar o número do lugar na internet, sabe? Às vezes não existe essa possibilidade, assim. Mas beleza, sigamos e vamos conversando. Para mim, que tem 23 anos, talvez seja muito simples falar isso, sabe? Porque a gente cresce quase que com isso daqui, assim, junto, né? Nasce com isso, né? o celular na mão. Mas talvez para modelos empresariais que são familiares, ou até mesmo para pessoas que estão vinculadas a uma arte que é muito tradicional, e nesse sentido tradicional é que até os ritos, eles são meio... eles não são tão públicos, né? Assim, por exemplo, quando a gente vai perguntar às bezedeiras e os bezedeiros, como que vocês aprenderam? É quase que eles falam assim, Deus ensinou. E sim, sabe? Foi mesmo. Mas eu também não quero que os benzedores e que as benzedeiras tenham página no Facebook. Também não é Exatamente. Eu ia falar isso. Imagina a gente vai fazendo live no meio da... Coach de benzedeiro, agora. Esse é o momento do coach de benzedeiro. Isso. Exatamente. Mas como é que a gente consegue falar desses grupos, sabe? Porque enquanto grupos, é muito importante que você tenha um vínculo, um contato. E por isso que editais como esses são necessários e ainda são instrumentos de salvaguardar essas pessoas, essas práticas, sobretudo. Hoje, eu acredito que o empecilho, talvez, não seja construir as coisas. Porque essas plataformas, elas estão... a presença online, ela está meio que favorecida por uma coisa de ser de graça, de ser... Hoje os telefones fazem simplificação de muita coisa, assim, né? Criar uma conta antigamente num perfil, numa rede social, ou até mesmo para mexer no computador, sei lá, era uma coisa que precisava de um técnico, né? Assim, você demorava meia hora. Hoje em dia você faz isso. Você precisava de ser convidado para participar de alguma coisa, né? Hoje em dia quase que a biometria já resolve isso tudo, assim, né? E é uma loucura muito grande. Porque, ao mesmo tempo, é essa discussão que a gente já trouxe também, né? Do tipo, tudo precisa estar online, tudo precisa estar disponível, sabe? Como é que a gente faz essa ocupação dessa presença de uma maneira respeitosa com todas e todos, né? Exatamente. Eu acho que esse é o desafio, que quando a gente fala assim, da presença online, eu acho que é mais a parte, você falou de criar, não é tanto uma dificuldade, mas a parte de documentar. Porque o que você procura hoje, né? Quando você se propõe a fazer um podcast da Badia, você se propõe a contar histórias e fatos, né, históricos ou coisas que acontecem ali, você precisa de uma fonte de pesquisa. Aí a gente pensa, mas na cidade pequena, você vai ali na casa do fulano, na casa da Joana, eles te falam tudo. Mas isso vai morrer em algum momento, entendeu? Literalmente, as pessoas vão morrer. Então, você não pode depender, né? Tipo, deixar um patrimônio desse, uma história, sem registro. Porque eu acho que é muito isso que a gente está falando, de registro e documentação. Não só para esse tipo de coisa, mas para várias pessoas hoje que eu trabalho com artistas, com atletas, e mesmo com clientes, a gente né, eu sempre falo com eles assim, existe uma grande dificuldade em gerar conteúdo para a internet. É um desafio que todo mundo tem, todo mundo que trabalha com a internet tem. Então, quando a gente conversa sobre isso, eu sempre falo, gente, documentem a sua jornada. Então, assim, mesmo a gente não falando tanto de arte, de artistas ou da cultura local, mas uma pessoa que está fazendo um trabalho, mas eu não sei o que postar, o que eu vou colocar, né? O que eu vou colocar para fora, o que eu vou mostrar para as pessoas que estão me seguindo.
Mostre simplesmente o que você está fazendo. Documenta a sua jornada, como que você começou, por que você está fazendo isso, né? Se for um produto, qual que é o processo de criação. Isso é conteúdo, né? Documentar. Então, eu sempre falo com todo mundo assim, gente, grava tudo, registra, faz foto, tudo que for possível. Então, nesse caso, né, como você estava falando antes, voltando um pouco, eu acho que é claro, é óbvio que a gente não vai falar assim, ó, gente, a benzedeira aqui, só você clicar no link, você já cai no WhatsApp e marca uma consulta. Não é assim, né? Mas onde que está escrito essa história dela? Eu acho que seria uma parte mais documental, que tinha que ter um registro ali da cidade, né, no site oficial, sei lá, do órgão público, e que você possa, né, alimentar essa plataforma, que seja, né, uma plataforma interna da prefeitura também, tem várias formas de fazer isso, e registrar essas coisas. Entrevistas, como você fez para o podcast, isso aí é história que está gravado, entendeu? Então, você não vai falar para a bezendeira fazer live e fazer stories. Bom dia, hashtag benzido, Deus sabe? no comando. É Deus no comando, não vai ser isso, mas de ter isso registrado e ter isso guardado. Eu acho que nesse edital tem alguém que fez documentário em vídeo, não sei se foi daqui Sim. ou de outro lugar, mas isso é importante. Onde que isso vai ficar, entendeu? E ter mais incentivo para que isso seja feito, para no futuro, quando as pessoas forem fazer, né, um projeto, uma continuação, como você está fazendo agora, não ter essa dificuldade. Onde que eu vou achar, gente, informação? Os grupos de capoeira, por que isso não está registrado em algum lugar aqui? Por que a gente não acha isso? Com certeza, né? E agora falando um pouco da presença, as consequências da presença e da ausência online, tem toda essa questão de pesquisa, que a ausência no online, né, nas redes, passa isso, te impede, às vezes, né, de chegar até e de ter essas informações. E outra coisa, a disseminação das artes marciais. Um exemplo que você falou também no podcast, que é a capoeira, tem crianças, né, gente, na cidade, com certeza, que nem sabe o que é capoeira. Não sabe por onde passou, e às vezes você está insistindo com a criança para fazer um esporte, ela não quer fazer nada, não gosta de nada, mas tem uma coisa linda que é a capoeira, que é esporte e arte, tudo misturado, sabe? Que você pode trazer aquilo ali para as pessoas, mas ninguém sabe que existe, porque como você vai saber? Se eles não tiverem lá no meio da praça, ninguém vai ver nunca, né? Porque não tem esse acesso. Então, de repente, assim, eu acho que é um meio termo, né? De ter o registro, é importante de ter registro, e a divulgação até a página 2. Os grupos de capoeira, por exemplo, eu acho que é uma ótima oportunidade ter, né, uma página ativa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, que você possa convidar as pessoas a assistir aula, fazer uma aula experimental, ou assistir só, ou participar, contar a história da capoeira, o que é capoeira, de onde surgiu, qual que é o nome dos instrumentos, as vestimentas, por que é dessa forma, por que eles ficam em círculo, a origem das músicas. Então, acaba que essa plataforma né, do grupo de capoeira, ela vai ser também uma plataforma que vai ensinar, vai ser uma rede, né, um lugar onde as pessoas vão aprender sobre aquela arte, que eu acho que é muito importante também, porque existe uma ignorância muito grande, e ignorância até mesmo das coisas simples que a gente tem na nossa cidade, né? Que você conta várias histórias no podcast que eu não fazia nem ideia, e o que eu mais gostei, eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas tem a ver com cachaça. Pronto, falei. Não vou falar. Aí você só queria acrescentar uma coisa, assim. Sim. E aí vai ser dessas descobertas, né, assim. Eu acho que falando especificamente sobre esse episódio número 2, que a gente fala um pouco sobre a capoeira e o movimento negro em Martim Campos, olha que descoberta, sabe? Eu fui muito audacioso ao falar movimento negro e capoeira, sabe? Porque eu não estou dizendo de uma coisa isolada no tempo, eu estou dizendo de uma coisa que perdura e que a gente consegue ver. Quando eu comecei a fazer esse podcast, uma das conversas assim com uma das pessoas, as pessoas falaram assim: e você vai falar dos saudosos?
existe uma maneira de falar da cultura de Martim Campos, que é do saudosismo, né? Ai, saudoso fulano de tal, saudoso ciclano de tal. E aqui não estou criticando a maneira de falar, eu estou criticando o jeito de apresentar a história sem criticar, sabe? Uhum. E aí, nesse podcast, foi muito... Para mim, está sendo interessante, porque eu solto umas prévias, assim, para alguns amigos, e alguns amigos falam assim, nossa, realmente não sabia disso, né, assim... E, né, para além disso, assim, quando eu quero racializar a questão, assim, os amigos falam, nossa, a gente não tem dimensão, né, do como que foi a trajetória dos povos negros aqui na nossa região, né? Talvez essa é uma loucura da presença, porque a gente começa a parar de falar do geral e fala do nosso, da gente, daqui, sabe? E eu acho que isso que é potente, né? Porque os conteúdos estão aí, né? Mas aí a gente vai começando a desembolar eles de uma maneira muito mais legal e interessante para todo mundo. Exatamente. E uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que eu refleti bastante com essa questão, é que eu estava pensando assim, né, em exemplos, você citou alguns exemplos de grupos, né, de presença online e tudo mais, e eu estava na cabeça assim, pensando, gente, tá cheio de coisa aí, ó, de artistas fazendo lançamento de discos nas plataformas de música online. Artista lançando clipe no YouTube de madrugada, 00:01, batendo recordes. Desse jeito, tudo online. Você não vê, não tem um show, né? Show, assim, não pode agora, mas ainda tem bastante shows, mas para esse período agora, e os lançamentos, e todo mundo batendo recorde, e você falando assim, gente, como que... Sabe, esse povo tá cada vez mais grande, né? Tipo assim, mais grande mesmo, assim, tá maior. Como que a dimensão desses artistas, mas eu tô falando de artista grande já, eu tô falando de artista que já tá, né, com a vida feita, que é popular, que é pop. Então essas pessoas vão lá e faz isso aqui nas plataformas, no YouTube, bate recorde e bate milhões. Eles estão sendo vistos o tempo inteiro. Então, assim, você vê os exemplos, tem coisas que estão funcionando, mas como que... aí acaba que, não sei, talvez as pessoas ficam um pouco decepcionadas, né? Ah, mas isso aí é a Anitta, né? Sabe? A Anitta vai lá e quebra o Spotify. Sabe? Ela já tem toda essa estrutura, apesar dela ter feito assim, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a Anitta também trouxe um trabalho e uma cultura, um estilo musical que não era pop, que não era popular, que não tinha espaço no topo e que agora tem. Mas isso, como que você traz isso, né, para os pequenos, para as pessoas que não têm, assim, nas comunidades que não tem tanta condição, e um pouco disso que você falou, de olhar para nós. A gente está aqui sentado na tela, admirando os recordes que a Anitta está batendo. Todo mundo está conhecendo a cultura, todo mundo está conhecendo o funk lá da comunidade dela, no Rio. Mas e a sua aqui? Aqui na nossa cidade tem artistas, aqui na nossa cidade tem grupos de dança, tem cantores, tem vários, né? A gente tem artistas de vários segmentos. Então você está parado, consumindo aquilo, né? Aquele conteúdo de fora, e não sabe nada que está acontecendo aqui dentro, né? Aqui do seu lado. Tanto que quando você foi fazer a pesquisa, mostra para as pessoas e fala assim, quê? Tinha isso aqui na Badia? Certeza que as pessoas falam, teve negro na Badia? Teve, sabe, cultura negra, sabe? Como assim? Que comunidade é essa? O que você está falando? Então, não existe esse registro e não existe a cultivação, né, desses fatos e que empobrece, eu acho, a comunidade. Eu acho que o sentimento que a gente fica é de pobreza, de perder, né? Perder a história, perder o que aconteceu, ninguém sabe, ninguém viu, uma pessoa fala, mas não tem registro. Então, assim, eu acho que o desafio é a gente enxergar o macro, né, que está acontecendo lá fora, que está acontecendo com os grandes artistas no topo, e tentar aplicar pelo menos um pouco aqui para dentro, né? Ter um pouco de investimento. Você está investindo tanto ali, você está investindo ali para comprar, sei lá, assinar uma plataforma de streaming, comprar um livro, um lançamento, alguma coisa online de um artista. Nossa, mas
saiu, sei lá, documentário sobre comunidade não sei da onde lá. Mas e aqui? Tem tanta coisa acontecendo aqui na Badia, entendeu? Então, ter essas pessoas que têm as iniciativas que a gente está vendo agora no projeto é super importante. E ter o apoio também, né? Eu acho que mais ainda, né? É essencial. E eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos, mexer um pouco, assim, andar. A gente fala que é baby steps, né? Nem que seja, o pessoal vai sair daqui pensando um pouco mais, eu acho que isso já ajuda. E agora, o Léo, o povo está reclamando que eu estou falando demais, eu não deixo você falar. Vamos, para a gente caminhar já, para a gente, né, fechar essa reflexão de hoje da presença online, o que você diria que são, eu acho que você até tocou um pouco no assunto, mas o que você diria hoje que são os maiores desafios e as dificuldades que você enfrenta para gerar conteúdo de valor e manter o contato com o seu público? Então, assim, parece muito que eu estou falando esse palavreado de Instagram, mas, né, trazendo para a nossa realidade. O que você acha? Então, como eu já disse, eu sou um ser criado na era digital, né? Aí, quando eu comecei a pensar em fazer o podcast, eu comecei a ver todas essas plataformas de análise de dados, procura palavra, procura hashtag, vai vinculando assunto. E aí eu fui tentar fazer isso para cá, né, para a ideia do podcast. Né? Então, tentei fazer uma pesquisa simples, cultura, Martinho Campos, patrimônio cultural, Martinho Campos. E todas essas pesquisas me davam coisas muito pouco expressivas. Assim. Claro que eu também não sou expert nisso, né? Assim, não domino todas as ferramentas, eu fiz um curso online e fui tentando arriscar. Assim. Mas para mim foi o desafio primeiro é esse, assim, de como é que a gente fala alguma coisa que é primeiro desafio, assim, como é que eu falo alguma coisa que é interessante para todo mundo? Por quê? Estudando numa universidade há 5 anos, a gente acaba aprendendo um jeito de falar sobre as coisas, principalmente sobre arte e sobre cultura, que é muito pouco interessante. E esse foi um dos meus desafios, assim. Como é que eu conseguiria produzir esse conteúdo de uma maneira popular? E não é popular, esse popular ruim, é o popular, se é que existe um popular ruim. Eu discordo que existe. Mas, assim, como é que a gente cria esse popular fora desses estereótipos de bom ou ruim que a gente agrade ao público? Como é que eu encontro esse público? Segundo desafio, como é que eu encontro esse público? Sabe? Assim, eu ia pesquisar, sabe? Do que eu ia falar? E aí, a minha solução nesse momento foi conversar com as pessoas. Eu conversava com todo mundo que eu podia. E aí eu conversava assim, jogava no ar, assim, você escutaria alguma coisa que falasse sobre isso? O que você acha? Você já reparou que a gente puxa o R? Sim, reparei. Tá. Você brincava muito quando você era criança? Só que esses foram temas que, de alguma maneira, eu já fui me direcionando, porque essas pesquisas, essas ferramentas foram me oferecendo esse caminho, assim, de pensar, talvez vá por esse lado e não por esse. E você estava fazendo isso boca a boca ou você estava fazendo isso formulários, de questionários? Então, eu fiz bem boca a boca, assim, no caso, WhatsApp mesmo, assim, né? Aí mandava para as pessoas, aí, opa, você tá bom na quarentena? E aí já puxava o assunto ali. Cria um Então, boato. sim, porque tinha essa oportunidade também de fazer o formulário, assim, né? Muita gente me orientou a isso, assim, inclusive quando eu revelava o que eu estava fazendo para as pessoas, eu precisava, por que você não faz um formulário? Eu falei, Sim. não, acho que eu não tenho capacidade de receber tanto dado também, assim, que também é isso, assim, a gente receber informação, se você não consegue lidar com ela, né, assim, tipo, procurar lá no YouTube conteúdos legais para minha página. Ele aparece, ele me dá conteúdos legais, mas de que maneira isso, e aí volta na primeira coisa, de que maneira isso é arte, sabe? Sim. De que maneira que isso também endossa a minha presença artística do meu projeto. Sim. Então, aqui ainda tinha essa facilidade de poder ter acesso a uma gama de pessoas, né, um corpus de pessoas que eu julguei que poderiam ser representativos do que seria o meu público, assim. Ponto. Outra coisa é que a página ainda não foi lançada.
E aqui, eu estou esperando um momento que esse mapa aqui vai virar mapa de conteúdo também. Que eu sou pisciano, eu sou muito... Mas eu tenho que falar nessa live que eu sou pisciano, porque não tem como, não existe essa possibilidade de eu falar em algum lugar. Gente, desculpa, eu sou pisciano. E eu fico me perdido nas coisas, assim. Porque as ideias vêm, sempre vêm, sabe? Claro que, né? Sei. Muita coisa, mas como? Como fazer isso, né? Então, Sim. tentar organizar. Você estava falando sobre anotar, né? Eu mantive esse caderno o tempo inteiro, que tem as coisas do podcast, assim, o que eu aprendi, os livros que eu tive que ler, para de alguma Sim. maneira ir me orientando. Eu estou esperançoso que você resolva meus problemas agora. Tem a solução para você. Um curso online. Tô Ah! brincando. Tá, então olha aqui, eu já estava querendo te interromper, só que eles me falaram aqui no ponto para eu deixar você falar. O que acontece? Principalmente essa parte de pesquisa, porque eu venho, né, tipo assim, aqui, né, entre nós, nesse projeto, o meu lugar é o meu lugar de internet. Então, tudo que eu for falar, né, a minha intenção é ajudar as pessoas a se posicionarem lá nas redes sociais, colocar o seu trabalho, não fazer para você e deixar lá guardado. Então, eu sempre aconselho, não só para artistas, qualquer área, eu sempre, primeira coisa que eu vou falar para as pessoas, você apareceu, já mostrou sua cara? Então, é isso a primeira coisa que eu falaria para as pessoas. No seu caso, quando você falou da pesquisa, tem uma forma de você conhecer o seu público, que é muito comum, que a gente utiliza, né, toda hora nas redes sociais, que é você conhecer, criar a sua persona, que é quem está te assistindo. As pessoas, o que elas fazem? O que elas gostam? Tudo são perguntas que você tem que ter em mente. Que tipo de música que elas ouvem? Que tipo de evento que elas frequentam? Tipo de comida que elas gostam? Livros que elas leem? Porque isso tudo, se a gente for pensar, né, digitalmente, bem já aprofundando nos algoritmos e nas informações, em data mesmo, né? Seria as informações que você está jogando o tempo inteiro para as redes sociais. Então, por que você acha que existe hoje, né? Por que tem essa briga de dados? O problema todo hoje de informação que a gente fornece aqui, se você simplesmente, pelo fato de você logar seu celular no Facebook, ele já tem sua vida inteira, porque informação é dinheiro. Então, isso resume tudo. Informação é dinheiro para eles, para os grandes, e é o que eles querem. Então, por isso que tem essa briga para você ter e você ficar sempre logado e você fala, gente, meu celular ouve o que eu tô pensando. Você fala assim, chinelo, Havaiana. Aparece um anúncio de Havaiana para você no Instagram. Então, isso assim, é uma outra coisa completamente diferente, mas acontece porque você está jogando informação para a internet o tempo inteiro. A gente está conversando aqui, eu tô com a webcam ligada, tem gente, eu acho que você já ouviu falar, que desliga ou cola uma fita, né? Porque as pessoas do governo americano estão assistindo, tá pegando essa informação. Gente, é óbvio que tá. Todo mundo tá pegando essa informação. Eu não queria desanimar ninguém que não tá, mas tá. A sua informação que tá aqui tá jogado no mundo, tá? É claro que tem as leis de privacidade que a gente tem que ler, viu, gente? As letras miúdas lá, dá muita preguiça, tem que ler. Porque também você não pode deixar que eles usem tudo para poder te obrigar a fazer as coisas. Hoje você pode escolher. Você pode escolher os anúncios que você quer ver, você pode escolher, por exemplo, agora que começou o período eleitoral, você pode escolher no Facebook não ver anúncio de política. Você pode escolher isso. Eu não quero receber conteúdo político. Então, já tem algumas coisas que foram melhorando, mas a gente está passando informação o tempo inteiro. Informação é dinheiro e todo mundo quer sua informação. Todo mundo quer informação e a informação está aí jogada. Como que você pode colher isso? Você pode fazer enquetes nas suas redes sociais. Ah, mas eu tenho 500 seguidores.
Mas e daí? 500 seguidores é uma amostra importante para você. Você vai fazer enquetes lá. Você pode fazer tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem plataformas que você pode fazer isso. Você pode criar um formulário e enviar pelo WhatsApp, que é um formulário você cria uma lista de transmissão, né? O WhatsApp Business também tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para isso, principalmente para pesquisa. Hoje, né, de novo, falando de período eleitoral que está começando, os candidatos e as equipes estão 100% focados no WhatsApp, porque é onde as pessoas estão. Você já viu falar da avó do WhatsApp, a tiazinha do Zap? As pessoas, existe, né, essa faixa etária aí não vou falar a idade, eu vou falar de tia-avó, as tiazona, até as vovós, estão no WhatsApp. E, coincidentemente, também, elas estão no Facebook. Então, você já tem uma ideia que o público de Facebook é um público mais velho, tá? Isso questão de idade, de faixa etária. Mas existe também a questão da região. Em algumas cidades, até países, né, quando eu estava fora, tinha uma diferença enorme de um lugar que tudo era concentrado no Facebook. As pessoas viviam toda a informação que eles consumiam, tudo que eles faziam era através do Facebook. Já em outros lugares, era 100% Instagram. Em outros lugares, a gente já teve, já trabalhei em lugares, em eventos, que a gente tinha que focar 100% no Twitter. E hoje, né, para você tudo, você tem que fazer uma análise. Né? Na Abadia agora, você vai pegar e vai começar, vai criar as redes sociais do podcast. Uma primeira coisa que você não vai fazer é Twitter. Talvez futuramente, mas não é uma plataforma que você vai investir um tempo agora para divulgar. Porque o Twitter, como a gente gosta de falar, o público que está lá é o público convertido. Eu não sei se você está no Twitter até, mas a gente está falando para meia dúzia de pessoas que pensam igual a você, entendeu? Se você for lá agora e twittar, a gente está aqui na live, vamos postar o link aqui da live. As pessoas que vão interagir com a gente são as pessoas jovens, da nossa faixa etária, no máximo aqui do Marquinho e a Ida, e da sua idade um pouco mais nova, pessoas que já têm essa relação com você, que já tem um pouco da ideia, já manja um pouco da sua ideia e que concorda e fala assim, é isso que está faltando. É verdade, podcast da Abadia, eu apoio, #podcast, mas acabou. Não tem, o público no Twitter morreu ali, acabou. É só a gente que está no Twitter, entendeu? Então, não é uma coisa interessante para você investir nisso. Você não vai gastar seu tempo né, investir agora no Twitter. O Facebook é uma plataforma que é muito usada na Abadia. Eu diria que é até mais do que... Não é mais, ela é igual Instagram e Facebook, mas Facebook é o lugar que está aquela galera lá que a gente já falou, das tias e da galera um pouco mais velha. E o Instagram, a galera jovem tá lá. Tudo acontece no Instagram. Então, você vai focar ali. Você criou o perfil do podcast. Não tem ninguém ainda. Então, você vai tentar atingir as pessoas de alguma forma. Quem que tem muito seguidor, que está envolvido no projeto com você, vai divulgar. Tenta fazer uma parceria, né? Lógico que a gente está falando de um projeto cultural, que é a participação é voluntária. Então, conversa com as pessoas, fala no seu Instagram, pessoal, você divulga e fala, gente, estou fazendo esse projeto tal e eu gostaria de contar, né, eu vou fazer uma pesquisa, aí você manda a enquete no seu Instagram mesmo. Divulga o podcast do podcast, o Instagram do podcast e fala para as pessoas irem conhecer e seguir. Né? Pergunta, em primeira enquete que você vai fazer, eu já fiz um tempo atrás, que eu estava pensando em criar um podcast. Só que é muito trabalhoso, eu desisti. Então, a primeira coisa que eu perguntei foi se o pessoal, né, os meus seguidores, porque você tem que pensar que a sua amostra inicial é quem te segue, né? Então, ali, aquele pessoal que te segue, você pergunta para eles do seu meio, vocês conhecem podcast? Tem gente que não conhece, não. É muito novo, né? Aí você vai explicar para a tia, para a avó,
Ai, o que é isso, podcast? Ah, ô vó, é rádio. É igual rádio, só que é na internet. E é uma boa explicação, eu adoro. Eu sempre falo que podcast é rádio na internet. Então, primeira coisa que eu acredito, por ser é uma mídia nova, é essa meio que a educação, sabe? O que é podcast? Como que funciona? Onde que ele vai estar disponível? Como que eu escuto? Tem que pagar? Todo mundo tem acesso? Pode ouvir mais de uma vez? Sabe, eu acho que tem várias coisas que a gente pode ir tirando informações. Isso já são o quê? 10 enquetes que você pode fazer no seu Instagram. Você começa lá toda semana, na segunda-feira você faz uma série de enquetes. Aquilo ali vai te ajudar no algoritmo, vai ajudar a sua página a ter mais acesso, tudo isso vai interferir. E além disso, você ainda vai ter informação. Como que você descobre o que seu público quer? Perguntando. Você vai fazer a enquete e eles vão responder. Depois você vai pegar lá e falar assim, ó, galera gostou mais disso, galera não sabe. Ninguém sabe o que é podcast. Aí, baseado nessas respostas, você vai criar o conteúdo depois. Você vai vir e vai falar, ó, gente, podcast é isso, isso, isso. Você vai mostrar, você vai fazer um videozinho, ou você vai fazer uma arte, ou você vai soltar uma prévia com as ondas sonoras, você solta uma prévia do podcast. Várias coisas você pode fazer. E para conhecer o público, sério? Anota tudo. Olha, real. Mas é isso, né? Para isso que a gente está aqui. Então, assim, principalmente o podcast, e eu tô com isso muito novo para mim, porque eu contei que tem um podcast que meu marido vai lançar um podcast mês que vem, no meio do mês, e teve esse processo todo. E ainda existe pessoa, assim, né? Ainda existe, não é uma coisa muito óbvia, mas no nosso meio, é por isso que eu tô te falando. Se a gente for conversar entre a gente, todo mundo sabe o que é. Você fala podcast, você já ouviu tal? Já. Se você sai um pouco da bolha, as pessoas não sabem o que é podcast. Então, você tem que explicar. E para quem que você está trazendo esse podcast? As histórias que você está registrando, que você está contando. Para quem são? Quem você quer que ouça essas histórias? Você tem que pensar nisso. Essas pessoas vão ter acesso a podcast? Elas não sabem escutar? Então, assim, a pesquisa é a primeira coisa que você vai fazer. Né? E é claro que, não sabendo o que é o podcast, você vai introduzir. É uma mídia nova, é uma coisa nova que você vai trazer para a cidade e vai ajudar a divulgar. Mas tem pouco seguidor. Quem que você conhece do seu ciclo de relacionamento que tem uma base boa de fãs, de seguidores, que possa te ajudar nessa divulgação? Eu sei quem já, mas não vou falar o nome. A pessoa estava online aqui. Opa! A pessoa estava online e pode te ajudar. Me chama no direct. Me chama no direct, Gal. Uma pessoa que pode te ajudar nessa divulgação. Aí depois você pode partir para os órgãos oficiais, né? De cultura e da cidade. Então, essas pessoas também, você pode entrar em contato com eles para ajudar nessa divulgação, né? Grupos que existem na cidade. Grupos de WhatsApp é onde você mais vai divulgar. Então, você manda o link lá, o que é? O que é o podcast, explicando o que é, vai contar a história, e isso, encaminha o link nos grupos de WhatsApp. Entendeu? O WhatsApp hoje, a gente não enxerga, gente, e não fala muito, mas não é muito difundido isso, acho que não é claro, porque como é uma ferramenta de bate-papo, de conversa, o WhatsApp é uma rede social. Então, você sabendo utilizar, o WhatsApp é uma super ferramenta de trabalho, de divulgação, tanto artística quanto de negócio, de qualquer coisa. O WhatsApp é muito grande. Então, é bom dar uma procurada, investir um pouco de tempo em pesquisar como utilizar melhor o WhatsApp. Tem muito conteúdo gratuito na internet. E criar uma conta business também, né, que é também gratuito, te ajuda bastante. Então, para divulgação é essencial.
Além, é claro, dos grupos de Facebook, que são, apesar, gente, o grupo de Facebook é muito, que eu diria, não tem a palavra, estou tentando falar uma Eu tenho a palavra expressão, é assim, ó. Que não tem que colocar o pi. O grupo de WhatsApp é meio grupo de Facebook. Existe um pouco de poluição intelectual, fake news, essas coisas. Mas tem gente lá, entendeu? Então você quer gente, você quer pessoas. Se a galera estiver brigando lá porque é fake news, a cloroquina, você entra e divulga o podcast, porque o povo tá lá. Entendeu? Você não precisa entrar na briga. Mas você entra e utiliza aquele espaço e porque, né, e aproveita aquela audiência que aquele espaço está tendo. Tá? Mas é essencial também, eu acho que é ideal você ter as contas no Facebook também. Tá? Até porque, futuramente, se você for promover e utilizar essa conta de forma profissional, do Instagram, ela tem que estar vinculada a uma página de negócios no Facebook. Então, né, já cria tudo e deixa lá guardado e vai amadurecendo e vai crescendo essas redes. Muito obrigado. Nossa Senhora. Fechou? Que isso. Então é isso, gente. Todo mundo pegou aí? Agora tem a prova surpresa. Trau. Bom, Léo, adorei nosso bate-papo. Eu acho que a galera curtiu também. O Marquinhos já se manifestou aqui. Eu não sei de que ele está falando. Depois conversa com ele. Eu acho que eu sei. Então é isso, gente. Agora, Léo, muito obrigada pela sua participação. Acrescentou bastante. Todo o seu conteúdo artístico foi... eu ia falar que foi um divisor de águas. Eu gosto dessa expressão. Mas, assim, até eu vim para a conversa com uma ideia formada, mais ou menos que estruturada, e eu mudei completamente não. Mudei muita coisa e acrescentei bastante coisa que eu acho que vai interferir no restante da semana, que a gente vai ter outros encontros. Então, vai ser muito bacana essa semana. Muito obrigada. Espero ver você aqui nos próximos, tá? Participando com a gente. E, é claro, também aplicando o que a gente falou aqui hoje. Tá? Vai me contando os resultados. Ai, vou sim. Eu posso mandar um beijo para essa galera linda que está aí também me acompanhando, gente. Olha, só não dá para falar também. Esse projeto, ele é muito coletivo mesmo, assim. Eu tentei fazer valer todo o conceito de desenvolvimento local, todas essas coisas de impulsionar artistas locais. Então, mais uma vez, antes de fazer a divulgação final aqui do podcast, eu quero dizer que tem muitos outros artistas que vocês vão conhecer, artistas de Martim Campos, assim. Tem escritor, tem ator, tem artista visual, tem músico, sabe? Capoeirista. Assim, galera braba que vocês vão poder conhecer pelo podcast, que eu estou muito feliz de compartilhar, compartilhar mesmo, assim, sabe? Criar rede, isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente esquece que o princípio é a da rede, e deve ser o da rede, do desenvolvimento local, né? De todo mundo crescer junto, porque só aí que a gente faz a diferença, realmente. Mas muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer. Eu adoro essa família. Gente, essa família vai dominar o mundo. Tomem cuidado. É isso que eu tenho a dizer. Vamos sim. Léo, outra coisa que eu vou fazer rapidinho, antes da gente despedir, eu vou deixar, gente, na descrição o podcast, o Instagram do podcast já tem, não tem? Sim, a gente está construindo. Eu vou deixar ele aqui também. Aí, já dá para pôr a e ver como é que a gente vai construindo junto, assim. E aí, se eu não souber alguma dica, já pode me cobrar. Todo mundo vai fazer parte dessa construção e desse desenvolvimento deles, do crescimento desse projeto. Ok? Beijo, Léo. Até a próxima. Gente, muito foda, muito bom esse bate-papo. Esse bate-papo com o Léo, maravilhoso, muita coisa boa, muita coisa interessante.
E eu acho que deu assim, né? A gente extrapolou um pouquinho o nosso horário, mas eu acho que deu para falar bastante coisa, deu para acrescentar muito. E agora eu queria só reforçar, gente, o convite para vocês, né? Assim, eu tinha um encerramento, mas eu acho que a gente já falou tanto nesse bate-papo, já acrescentou muito, eu acho que está bem completo. Mas eu queria reforçar o convite para vocês, para quem acompanhou aqui hoje. Acompanhe também nos outros dias que eu vou estar aqui novamente neste mesmo canal e no mesmo horário, às 7h30, na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou conversar com a Marcela Mesquita. Nós vamos falar, para quem não conhece, gente, é claro que né, vou introduzi-la no dia da live, mas eu postei aqui já no Instagram, postei todas as lives, então tem todos os convidados. E na quarta-feira eu vou conversar com a Marcela, que é uma querida. Você já deve ter visto o rostinho dela em algum lugar por aí, no telejornal da sua cidade, que ela é jornalista, repórter da TV Integração. E hoje ela trabalha também, ela é professora da universidade aqui, e ela dá aula para os cursos de comunicação, para o curso de moda, e ela trabalha com criação de conteúdo para a internet. Então, é tudo que a gente precisa para esse projeto. Tá? Na quarta-feira, nós vamos conversar aqui um super bate-papo sobre, é claro, presença online e criação de conteúdo. Não percam, tá? Às 7h30, de novo, aqui nesse mesmo canal, já está programado aí, salva o link, envia para as pessoas. E, gente, muito obrigada, todo mundo que acompanhou e ficou aqui com a gente durante esse encontro e essa live. Foi muito legal saber que vocês estão aí, né? Que vocês estavam aí participando e acompanhando esse bate-papo. Qualquer dúvida, estamos disponíveis nas redes sociais. É só chamar a gente para conversar, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite e até quarta.